Boa noite. Estamos aqui para mais uma live da Escola Livre de Filosofia. Tivemos algum problema com a conexão hoje, deve ser a instabilidade do tempo. Em breve estaremos recebendo nossos convidados de hoje para falar sobre a luta pela permanência da filosofia no ensino fundamental nas escolas públicas em Porto Alegre. Estamos aqui então com o professor Professor Marco Marcos Melo, professor de filosofia da Rede Municipal de Porto Alegre. Prazer em recebê-lo, professor Marcos. Boa noite, professor Sérgio. Olha, o prazer é nosso, meu e dos colegas, né, que estão entrando aí, o Jaques, né, e o João Francisco, de poder nos reunir, bater um papo, conversar, né, e, sobretudo, filosofar, né? Excelente. A ideia é abordarmos o tema da luta pela permanência da filosofia no ensino fundamental em Porto Alegre. E professor João Francisco se encontra presente, professor André também. Bem, então, conforme os nossos convidados vão chegando, eles vão entrando também na nossa live, tá? Professor Jaques, professor de filosofia na Rede Pública de Porto Alegre, é um prazer em vê-lo, professor Jaques. E deixo então a palavra com um de vocês, quem queira iniciar. Se trata da luta pela permanência da filosofia no ensino fundamental em Porto Alegre. Professor Jaques, eu acho que dá. A palavra é sua, professor Jaques. Sérgio, uma alegria assim poder estar com você, né? Que tivemos tantos cursos também e tanto investimento assim, né, nesse sentido, não necessariamente financeiro, mas também de amizade, de ideais, né? Porque a gente investe nos sonhos de ter uma filosofia presente já para as crianças, para adolescentes, para pessoas que estão dispostas a investigar a realidade, investigar o mundo. E o que acontece muitas vezes? A gente agora se vê numa live agora lutando pela permanência da filosofia no currículo, que foi retirada numa proposta feita pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, foi retirada, sendo já uma conquista durante tanto tempo pelo porto-alegrense, no município, pelos alunos de classes populares, de vulneráveis, às vezes não tendo, senão a filosofia para poder ver de forma diferente talvez a realidade que eles costumam enfrentar, talvez tendo a filosofia como uma maneira de refletir essa realidade, às vezes tão difícil, tão dura, e tendo uma atitude crítica com essa realidade. E agora foi feita uma proposta pela SMED, né, para retirada da filosofia. Dentro da proposta que ela fez, não tem filosofia, a filosofia se tornaria algo como mais um projeto, mais uma ideia, um projeto que poderia ou não ser lançado mão e que estaria junto com uma possibilidade do ensino religioso também no turno inverso, e a gente aí perderia um espaço que seria essencial de reflexão, de pergunta,
de investigação sobre o mundo, sobre a realidade. Então, é nesse sentido que a gente está aqui hoje, né, conversando sobre essas questões. Em 1964, quando ocorreu o golpe militar no nosso país, uma das primeiras coisas que foi feito foi que a filosofia também saiu do currículo, né? E todas as disciplinas críticas saíram do currículo. Você vê alguma semelhança entre os dois fatos? Olha, claramente, né, Sérgio, claramente, porque quando a gente tem uma estrutura que a gente não proporciona o pensamento, a liberdade de refletir sobre de criticar, de questionar, de fazer perguntas, a gente controla melhor e mantém o controle sobre o que a gente supõe que pode sair desse controle. Uhum. Então, quer dizer, infelizmente, isso foi feito, me parece, no regime militar, de modo a que foi substituído pelo moral e cívica, uhum, que são ideias prontas sobre o certo e errado e que as pessoas deviam seguir ali. E o que acaba acontecendo? Quando lá no regime militar, né, na ditadura militar, a gente teve mas é muito interessante, professor Sérgio, nas escolas particulares, onde o pessoal, as pessoas com poder, com riqueza, poder aquisitivo maior, isso foi mantido. Uhum. Por quê? Porque as pessoas que tinham poder aquisitivo naquele momento acreditavam que era importante para os filhos deles. E isso é interessante, né, professor? Porque se tira algo daquelas pessoas que não têm condições, se diz que é desnecessário, mas para os filhos das pessoas que podem pagar, se mantém a carga horária na maioria das escolas. Então, para a filosofia, para os ricos e para os que supostamente teriam condições de manter o poder, de ter o poder, e para aqueles que não têm essas condições, se tira essa condição de refletir, esse espaço de reflexão. Não sei se era essa ideia, professor, não sei se o senhor está de acordo. Assim. Isso mesmo, é uma forma de manter o povo alienado e, deste modo, conseguir manipulá-lo. É o que está ocorrendo na gestão, né, na atual gestão. Professor Marco Melo, qual a importância da filosofia para os alunos? Como você vê este movimento que está surgindo? Bem, professor, eu queria ainda insistir um pouquinho nessa tese, né, na pergunta. E a filosofia sempre nasce da pergunta, da dúvida, do questionamento, faz a gente se reposicionar perante o mundo, né, se colocar em perspectiva, usar a imaginação, usar com rigor conceitos, né, mas, sobretudo, construir argumentos válidos que possam instaurar esse espaço de diálogo, de encontro, de humanização. Então, em primeiro lugar, a gente queria agradecer muitíssimo. O professor Sérgio tem sido um apoiador incansável, né, da causa da defesa da filosofia, inclusive manifestando publicamente, gravando vídeos, encaminhando manifestações por escrito. Nosso querido colega André Pares é o nosso mediador. Então, obrigado, professor. Essa solidariedade é muito importante para nós, educadores da rede básica, das escolas públicas, né? Saber que nós temos na universidade, na intelectualidade, né? Na melhor intelectualidade, né? Parceiros, aliados, sensíveis, afetados e afetadas pela nossa causa. Isso nos dá uma energia enorme. A gente está num dia hoje em especial, hoje é o dia 7 de setembro, né? O dia da pátria, o dia da independência política do país, né? E, mais uma vez, é muito oportuno a gente poder refletir criticamente, né, sobre esse cenário que a gente está vivendo de instabilidade, do próprio regime do Estado Democrático de Direito, né, ameaças golpistas, né, perseguição, a censura a professores, a professoras da rede básica, o movimento de escola sem partido, há intelectuais nas universidades, há jornalistas, né? Então é uma lástima que a gente se encontre numa conjuntura como essa, né?
onde avança o autoritarismo, a extrema-direita, e eu diria, nós estamos vivendo sob o risco do neofascismo, né? Nessa grande aliança de forças que a gente vê a composição hoje governar o país e o próprio parlamento, né, tem uma maioria, avançar sobre as liberdades democráticas, avançar sobre esses 30 anos que nós tivemos de duras conquistas, né, da cidadania do povo brasileiro, de direitos, né, fundamentais, nos quais, né, se insere o papel da escola pública, a oferta de uma política curricular nas quais a gente está inserido. Então eu vejo, professor, assim, primeiro assim com uma tristeza enorme, né? O país está se encaminhando aí para o bicentenário, 200 anos, né? Aí o ano que vem do processo de independência, e quanto que a gente ainda precisa trilhar pela frente para afirmar, né, o princípio da democracia, da gestão democrática, da participação cidadã, do direito à diferença, né? E sobretudo, o direito da reflexão, da cuidade, da reflexão, e da melhor oferta que a gente pode oferecer para as classes populares, né? Dessa educação que lá dos primórdios a filosofia se propôs a ofertar, né? Crítica, que leve as pessoas à autonomia, a serem sujeitos da sua própria história. Muito obrigado, professor Marco. Estou convidando também aqui para estar conosco o professor João. Espero que tenha recebido o nosso convite. A luta ela já vem há algum tempo para a manutenção da filosofia. Esse projeto da SMED já estão quase batendo martelo, mas pelas informações que eu tenho, ainda não foi definido. Então, alguns movimentos, algumas ações estão sendo feitas por parte dos professores municipais, e vocês têm, sim, o apoio total da Escola Livre de Filosofia, do qual aqui eu represento nesse momento, e também fizeram uma carta aberta à população, né? O conteúdo dessa carta talvez seja interessante ser exposto aqui nesse momento, se vocês desejarem. Sim, essa carta, professor, inclusive a gente utilizou alguns posicionamentos que a gente recebeu, inclusive, do senhor, né, professor? A gente recebeu, e esses posicionamentos que nós nos identificamos, né, a gente pode realmente ler aqui. Eu posso fazer essa leitura, encontrar aqui, e já faço essa leitura. É uma declaração de princípios, né? Exato. Mostrando, entre outras coisas, das possibilidades da filosofia, de como ela pode potencializar a aprendizagem, ela tem um valor em si mesma. Eu vou pegar aqui e vou abrir aqui para a gente poder ler juntos. Porque, vamos ver aqui, ó. Só um instantinho aqui. Durante o processo de redemocratização do país, na década de 80, muitas pessoas se envolveram na campanha das diretas já, nas lutas por direitos igualitários às minorias, mulheres, transexuais. A questão ecológica surge na década de 70, mas vai se afirmar na década de 80. E na década de 90, essa luta prosseguiu com a mobilização de professores. Aqui no Rio Grande do Sul, realizamos múltiplos simpósios, eventos com centenas de professores, estudantes, para o retorno da filosofia e da sociologia ao currículo, né, que tinha sido tirado em 1964. E isso se configurou, então, na entrada do ano 2000. E isso, que foi gradual, teve também alguns acréscimos, como o município de Porto Alegre, que além do ensino médio, também houve a conquista da filosofia no ensino fundamental. Passou mais uma década e meia, e novamente um retrocesso, né? Então, a gente está vendo muitos direitos sendo tirados das pessoas,
A gente está vendo muitas leis sendo feitas de forma totalmente casuística, e essa é mais uma ação para desmontar, né, a educação no sentido de uma educação humana. Gostaria de ler Tem uma a carta, carta. professor Jacques. Sim, sim. Eu não sei se eu vou. Tem a parte dos princípios, né? A primeira parte. Vamos ler toda ela, professor? Porque Leia a podemos parte fazer que você isso? julga importante, né? Já temos pouco tempo aqui Eu acho que agora. aqui a primeira parte ela fala realmente disso que a gente conversou, da proposta da pedagógica da SMED que retira a filosofia. Então ela vai justificar em algum momento a importância da filosofia, dizendo a filosofia não é apenas mais uma disciplina no currículo escolar. Ela é a mãe de todas as ciências. E, além disso, está presente nas mais decisivas situações do nosso dia a dia, já que tem como objetivos nos proporcionar aprender a pensar e agir de forma racional, passiva, argumentar de modo coerente e responsavelmente crítico, escutar atenciosamente as outras ou os outros, né, respeitando as diferenças e assim contribuir à construção de um mundo onde os preconceitos possam ser superados. Realmente, a gente pode, não sei se dá uma comentada ou a gente continua, professor. Porque o grande ponto, ler toda ela, ou a gente vai passo a passo discutindo e dialogando esses pontos? Que o senhor... Está ok. A ideia é demarcar a função da filosofia no currículo escolar. Quer dizer, a filosofia não é simplesmente mais uma disciplina. Além de ser a mãe de todas as ciências, ela tem uma função muito específica, que é o de despertar o pensamento crítico, né? De possibilitar que aprendamos a pensar, e isso envolve muito mais que raciocínio, que cálculo. Aliás, seria bom termos em vista como pessoas muito inteligentes, né, nesse aspecto de cálculo, de raciocínio, fizeram maldades gigantescas na humanidade. Então, seria interessante perceber como a inteligência, no sentido do raciocínio, simplesmente não é suficiente para dar conta de um mundo melhor. Aliás, poderemos citar aquele sujeito que esteve à frente do exército alemão na Segunda Guerra Mundial, que eu não quero nem citar o nome dele, né, que instituiu os campos de concentração, que matou milhões e milhões de pessoas, e que, com certeza, não era alguém burro, né? Ele sabia jogar, ele sabia calcular, ele sabia como arquitetar uma guerra. Então, é preciso aprender a pensar. E pensar é muito mais do que saber raciocinar. Pensar tem a ver com bom senso. Pensar tem a ver com compaixão. Pensar tem a ver com empatia. Tem a ver com se colocar no lugar do outro, tem a ver com disposições éticas. Tem a ver com construção de sentido na sua vida. Tem a ver com cada minuto em que você toma uma decisão e assume as consequências dessa decisão. Aprender a pensar e aprender a ser no mundo. Não simplesmente ter uma ação dentro do mundo, mas se trata de quem você é, de quem você se constituiu enquanto pessoa, se fazer a si mesmo. Então a filosofia tem um papel extremamente importante. Nós podemos pensar sobre os números, podemos pensar sobre as letras, podemos pensar sobre mapas, a história, e tudo isso é muito importante. Mas, em algum momento, nós precisamos pensar sobre a vida, sobre a existência. E isso está no centro de tudo. Aliás, de que serve todo outro conhecimento se a nossa vida não puder ter sentido? E é no sentido de termos crianças que aprendam a pensar de forma ponderada, compassiva, coerente, prudente, crítica, que possam se tornar pessoas boas nesse mundo, que nós estamos lutando pela permanência da filosofia no ensino fundamental. Não se trata apenas de uma questão de garantir um emprego, porque, na verdade, nem é essa a questão, porque as funções são remanejadas. Mas se trata de garantir um espaço de formação humana que é fundamental para o futuro, se é que nós desejamos e se é que nós temos
motivação para manter a esperança nesse futuro. Se o senhor me permite, professor Jacques, aqui na nossa conversa, e acho que é importante a gente destacar, o senhor aqui nos deu como sempre, uma lição muito precisa, muito direta, sobre o sentido, né, efetivamente, da filosofia dentro da organização curricular, e é importante que a gente possa contextualizar, né, infelizmente não é apenas a filosofia, né, a filosofia nessa proposta pedagógica que está sendo apresentada de uma maneira assodada, com pouco tempo para debate, com falta de consulta à comunidade escolar, aos próprios docentes. Amanhã, dia 8 de setembro, a gente vai ter uma oportunidade uma única, os trabalhadores de educação, as trabalhadoras poderem refletir sobre a proposta, mas a Secretaria apresenta um prazo de pouco mais de um mês, né, para uma análise, uma possível apresentação de alternativas dentro de uma concepção que retira, por exemplo, também a carga horária de história, de geografia, que reduz, né, reduz a carga horária de ciências, né, ou seja, há um processo de intensificação da oferta dos componentes curriculares de matemática e língua portuguesa, que estão orientadas para o desempenho nas avaliações externas estandartizadas, né, de acordo com as organizações internacionais, como o Banco Mundial, a OCDE, né, as próprias entidades privadas, no movimento Todos pela Educação, do qual a atual secretária, né, se identifica, né, explicitamente. Então, o que a gente percebe é uma política curricular que propõe também a privatização do espaço público, né, um marco de regulação com o terceiro setor que retira do serviço, dos servidores públicos, esse desafio, né, e essa linda tarefa de educar o povo, né? Efetivamente, esse é um legado do iluminismo que a gente precisa assoprar com muita força, né? Cada vez que uma ameaça autoritária e de caráter obscurantista, né, busca soprar para longe essa tarefa. Então, acho que é importante só trazer essa referência, professor, porque vários colegas que estão nos acompanhando aqui, que também são educadoras do ensino médio, vem a reforma do ensino médio na mesma direção, né? Mitigando a carga horária das ciências humanas, em nome do chamado percurso de itinerários formativos que atendem o interesse do mercado. O mercado que está sendo atendido, efetivamente, né? Então, a distância entre as escolas privadas e escolas públicas se intensifica e, portanto, também dificulta um acesso ao ensino superior das classes populares, né? É sobre esse escopo que a gente está discutindo, debatendo, e acho que é importante o Jacques aí também nos ajudar nessa análise. Sim, porque assim, Marco, assim, olha, o professor falou uma coisa muito importante, professor Sérgio, fazer sentido é muito mais do que você entender um texto. Fazer sentido é aquilo ter sentimento junto. E quando a gente faz sentido, quando aqueles filósofos lá na Grécia, nesse movimento de busca de significado da vida, começaram a querer entender aquela realidade, utilizando a razão, o raciocínio, e também eles estavam procurando também esse sentido que os fazia estar ali. E isso é muito interessante, porque quando a gente está, por exemplo, numa classe popular, a gente está numa classe... A gente nasce com dificuldades financeiras, a gente nasce com... mesmo quando nós estamos em qualquer lugar, não só nessa classe, a gente precisa que isso faça, que o mundo faça sentido. E se a gente não tem aquele espaço, porque, professor, muito importante assim, a gente delimitar isso. A secretaria pode justificar assim, olha, não, mas nós queremos que a filosofia esteja no currículo, mas de modo alternativo, transversal. Mas, tipo assim, não tem um dia específico para a filosofia. Uhum. Só que existem esse espaço de filosofia, e eu vejo por experiência também, quando a gente delimita e a gente começa a questionar questões mais fundamentais que as outras passam de lado, por exemplo, ser feliz, uma vida feliz. Isso é muito importante, o aluno perguntar isso. Eu falo para os meus alunos, ainda que a gente não se pergunte isso,
a gente está tendo uma opção de vida. Mas quando a gente se pergunta, a gente pode recriar essa opção. A gente sabe que as coisas vão sendo retiradas aos poucos para não causar muito impacto, né? Então é aquela coisa da ladeira escorregadia. Então você cede hoje que passe a ser um projeto, que passe a ser uma atividade transversal, aí você cede amanhã que essa atividade transversal seja realizada de forma menos frequente ainda, e aí você vai acabar cedendo tudo em algum momento. Se trata não de ceder nos nossos direitos, mas se trata de conquistar novos direitos, de avançar nessa construção. O currículo, ele não deve visar apenas a formar pessoas como força de trabalho. O currículo deve formar seres humanos para a vida. E essa é a questão decisiva, né? Claro que matemática é muito importante, eu, aliás, adoro matemática. Claro que língua portuguesa é muito importante, eu sou fã da língua portuguesa. Mas a vida não é feita apenas de matemática e de língua portuguesa. A vida é feita de muitas nuances, de muitas cores, de muitos devires, de muitos movimentos. Há muitos aspectos da existência da conta. A arte, a filosofia, a educação física, né? Nós somos corpos. A vida enquanto vida biológica, a física, que é a ciência primeira, né? Em termos de ciência da natureza, é a ciência de base de todas as ciências. A filosofia e a física nasceram juntas. E assim nós podemos continuar, a própria música, né? A educação que agora possa nos dar um mundo onde os seres humanos saibam não só fazer tecnologia, saibam não só administrar o dinheiro, mas promovam um mundo onde o lucro não seja a única finalidade, um mundo onde, além do trabalho, a gente tenha vida, né? Inclusive no próprio trabalho, ele possa ser criativo, mas que se tenha vida, e vida junto com os outros, e responsabilidade ética. E é por isso a luta. A luta não é simplesmente manter a filosofia, né? Manter a sociologia. A luta é manter uma educação humana e humanitária, em vista de um futuro, para além de formar pessoas para serem mão de obra. Não somos objetos, não somos coisas. Chega a ser um ato de violência mudar o currículo deste modo. Sim, temos aqui observações importantes fazê-las dos nossos ouvintes. Né? Me permite, só para poder registrar, porque as pessoas estão se expressando, a Fabiana Maciel, filosofia faz parte, juntamente com as outras. É tudo um conjunto, algo importante. Eles querem alunos robôs. O João, que vamos tentar possibilitar que ele entre na nossa live também, professor. Já fiz várias tentativas, não consigo entrar por algum problema de conexão. Ele está dizendo aqui que está solicitando, então, a entrada na nossa live. Tá? Eu acabei de enviar. O professor André dizendo que temos que lutar pela filosofia na educação infantil e no EJA também. Professor Marco, perdão. Palavra sua. Não, eu só queria destacar exatamente isso, professor. É tão importante a filosofia, sobretudo na educação básica, que ela deveria ser segurada desde tenra idade, né, para as nossas crianças, jovens, adolescentes, idosos, né? Quiçá a gente consiga ter isso nessa iniciativa. Mas eu quero aqui, por favor, aqui o nosso colega João conseguiu entrar. João. Seja bem-vindo, João. Não sei se nós, como filósofos, não desistimos. Tentamos uma vez, não deu para entrar, tentamos duas até conseguir. Seja muito bem-vindo. Vamos passar a palavra para você, então, poder se expressar a sua visão sobre esse movimento pela permanência da filosofia no ensino fundamental em Porto Alegre. Se eu conseguir falar, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Fale devagar por causa do delay. Ótimo, ótimo. Eu não estou tendo retorno, então não sei se vocês estão me ouvindo. Boa noite para todas e todos, né? E quero agradecer a oportunidade, né, Sérgio, que tu está dando para nós aqui, de se expressar no seu canal.
E também lembrar que eu fui teu aluno há 20 anos no curso de filosofia com crianças, fui colega do Jacques, e foi uma experiência muito bacana, né? Me recebeu sempre com muito carinho, com muita abertura, né? É uma memória muito importante que eu trago justamente de como acho que o professor deve se dirigir e receber seus alunos na sala. Sempre foi muito, como eu disse, aberto e afetivo com a gente, e eu trago isso com muito carinho nessa memória. Bom, Fale seguindo devagar, nisso... porque há um delay na sua fala. Tá bom. Imagino que a conexão não esteja muito boa, por isso que eu tive dificuldade. Provavelmente. Então fale devagar. E vá direto, assim, ao ponto. Certo. Bom, a situação na rede municipal de ensino vem sendo bastante difícil nos últimos anos, né? Para além da questão da reforma curricular que a gente está vivendo, a nossa rede e a nossa categoria profissional vem sendo muito prejudicada nos últimos anos, né? Não é uma questão de pouca importância o fato de que nós estamos há 5 anos sem reposição da educação. Então, a questão da educação e da crise, do problema na educação municipal, ela se insere no contexto maior de precarização dos serviços públicos, né? Que eu acho que a gente tem que destacar. Professor recentemente, João, está bastante difícil de conseguir escutá-lo, né? Tá. Se isso talvez se deslocar um pouquinho, mudar o wireless, né? Se está com wireless, Tá. Eu vou tentar mudar de lugar aqui, só um tentar pouquinho. conseguir melhor conexão. Está dizendo aqui a Elaine Garcia. Sim, professor. Marco, filosofia é um direito social, humano, triste Porto Alegre, que tem governo como que quer tirar esse direito dos nossos jovens da periferia. A Fabiana ainda diz que esses governos estão sucateando nossas escolas e prejudicando nosso ensino. A Tatiane diz, deve haver alguma interferência nesse processo, né? A Fabiana ainda diz que ama a filosofia, os professores são demais. Obrigado, Fabiana. Filosofia é algo que está na vida das pessoas, não está apenas no currículo escolar. O Juarez disse, não poderiam retirar da carga horária das escolas em todos os níveis. E há muitas outras observações que vão sendo feitas, e quem tiver algum comentário a fazer, por gentileza, escreva aqui, né? Agora eu acho que o João deve ter colocado fone de ouvido. Vamos ver se ele consegue nos acompanhar. Não sei se vai agora muita coisa. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora é melhor, fale bem devagar. Tá. Não, o que eu colocava, Sérgio, é que o que está acontecendo com a educação municipal não deve ser descolado a compreensão disso com o contexto geral, que é de precarização dos serviços públicos, né? Acho que o Marco, pelo que eu pude ouvir antes, já tocou um pouco nesse ponto, mas é sintomático disso, por exemplo, que nós estamos, os servidores municipais, há 5 anos sem reposição da inflação, por exemplo. Então, o que acontece é mais um ataque, né, dessa vez tentando substituir as que mais ou que menos têm acesso ao serviço público de uma educação de qualidade e de profissionais habilitados a proporcionar esse serviço, né? Então, o que a gente está reivindicando é o nosso espaço como educadores, um lugar especial para a filosofia como uma disciplina que realmente é capaz de integrar criticamente todas as outras. Tá? Eu acho que essa é a pauta central da gente, essa é a nossa luta, né, principal aqui, e justamente não desmerecendo, como a gente destacou, matérias de grande relevância, né, inclusive para, digamos assim, a gente adquirir a capacidade de abstração, como matemática, por exemplo, ou a qualidade de expressão, que é o caso da língua portuguesa. Mas a filosofia também tem espaço para isso, inclusive para integrar e fazer a compreensão do porquê que o aluno também estuda português, também estuda matemática.
na minha prática pedagógica, continuamente faço isso, né? Explico as áreas de conhecimento dos alunos, introduzo a filosofia, mostrando para eles que a filosofia é uma forma de conhecimento humano, assim como outra. E a gente não tem uma outra matéria, talvez, que possa fazer tão bem essa conexão entre as múltiplas matérias, que possa unir, né, essa transversalidade, a linha que une a transversalidade do saber. Muito obrigado, professor João. Muito sábio. Obrigado. Duas palavras muito concisas e coerentes. Então, a filosofia ela tem uma função integradora. Ela tem essa força de promover uma visão holística, né? Uma visão em relação à totalidade. E isso também tem importância na medida que é necessário uma visão holística, integradora, para que todos os conhecimentos das diversas áreas se liguem com isso que é também uno, está no núcleo, que é o nosso viver, o nosso próprio ser. Então, como fazemos com que o conhecimento não seja algo que apenas nós temos, mas que nos transforme, e que nos transforme em seres humanos melhores. Amanhã haverá uma ida à Secretaria de Educação por representantes de diversos movimentos, grupos que estão apoiando a causa dos professores municipais, solicitando, né, que essa pauta seja retirada das ações da SMED. Né? Então, eu não sei se vocês querem falar sobre isso. Também estão sendo contratados, pelo que eu sei, os partidos políticos. Né? Deverá haver, inclusive, uma audiência na Câmara de Vereadores. E são vários movimentos que, no fim das contas, né, eu creio que o resultado vai ser maior do que manter a filosofia no currículo do ensino fundamental. Vai ser mobilizar as pessoas em torno disso e trazer a público a importância da filosofia. Porque muitas pessoas não sabem nem o que é filosofia. Né? Então, eu acho que o movimento ele tem esse outro objetivo, né? Maior ainda. Então, em breve teremos audiência na Câmara. O ambiente político no país não está nada fácil. Né? As manifestações de hoje, lá em Brasília, em São Paulo, mostraram isso. Né? Estamos lutando pela democracia, e lutar pela filosofia é parte da luta pela democracia. Então, temos aqui mais alguns minutinhos. Vou deixar o professor Marco, professor Jaques e professor João as palavras finais para a gente ir encerrando. Posso dar uma palhinha muito rápida e passar para os colegas, só para dizer, professor, que os trabalhadores e as trabalhadoras em educação no município de Porto Alegre, de uma maneira uníssona, uma frente unificada, estão rejeitando a proposta pedagógica apresentada pela atual gestão da secretaria e mobilizados para reverter o cronograma, os objetivos, essa forma atropelada, sem consulta à própria rede, às comunidades da mudança. Então, estamos resistindo e vamos manter a filosofia, vamos discutir um projeto político-pedagógico que mantenha a nossa esperança, nosso brilho nos olhos, o nosso compromisso com a emancipação humana, né, com a razão, né, e com um país, com uma cidade que a gente quer. Mas eu queria especificamente que os colegas pudessem falar do movimento da filosofia, né, dentro desse contexto mais geral, que é muito importante. E diante do movimento negacionista, né, nega a ciência, nega a vacina, etc., para essas pessoas é interessante tirar a filosofia, né? Porque a filosofia está afirmando a razão, a filosofia é a mãe da ciência, a filosofia ela exige ponderação. Então, parece que há aqui um sentido político, né, muito claro em retirar a filosofia, e isso deve ficar claro, esse ponto, que o objetivo é político, o objetivo não é meramente técnico, entende? De reajustar o calendário, de reajustar o currículo. Não, o objetivo é político. E isso deve ficar bem claro e as crianças serão afetadas.
Eu vou então dizer que realmente eu falei conversando com os colegas que tem uma frase que é utilizada, que o Voltaire, que é o filósofo conhecido, ele diz assim, com relação a Deus, mas a gente pode botar aqui nesse contexto e parafrasear e botar em filosofia. Voltaire diz, se não existisse Deus, ele teria que ser inventado. A gente pode botar aqui nessa situação, se não existisse a filosofia, ela precisaria ser inventada no currículo, para que a gente pudesse... as crianças, desde lá do primeiro ciclo, elas já precisam do filosofar, dessa proposta de ampliação, de reflexão sobre a realidade, de investigação, elas já precisam ser exercitadas dessa maneira. Então, é muito curioso, quando a gente mais precisa ampliar os espaços de filosofia, infelizmente, a SMED, que é algo colocado pela população, pelo povo, que ela deve, de alguma maneira, respeitar o melhor para o porto-alegrense, né? Ela vai e retira do ensino fundamental, algo que foi conquistado durante tanto tempo. A gente tem mais de 20 anos, né? Desde 95 ela foi instituída, e aí o que acontece? A filosofia ser retirada agora, quando ela deveria ser adicionada. Então, que a gente tenha essa noção, porque perguntem para aqueles que têm filosofia, para os alunos que tiveram filosofia e que se dispuseram a pensar cooperativamente, que investigaram um tema que era importante para eles, se eles acham que isso deve ser tirado. Porque isso não foi também perguntado para os alunos. Foi definido como supostamente sendo melhor. E o melhor, na verdade, isso tem que ser discutido na rede. A filosofia é uma conquista do cidadão porto-alegrense. E a gente retirar isso, como o professor disse muito bem, é um ato de desumanidade. Porque a gente impede ele de desenvolver um aspecto dele, uma educação mais integral. Uma educação que dispõe ele a pensar além dos preconceitos que nos tempos de hoje são colocados como verdades. E a gente ouve os filósofos dizendo o que é verdade, o que é o amor, o que é o certo na vida, e dando condição de aquele aluno que é o cidadão do futuro, que vai atuar como um cidadão próprio de Porto Alegre, dizer assim, olha, eu decido a minha vida, porque a filosofia é, antes de tudo, um espaço de liberdade. De liberdade. E é nesse processo que a gente tem que investir. Tirar a filosofia, é importante dizer assim, tirar esse componente curricular, é dizer assim, ó, a gente deveria colocar ele, não retirar. Porque nós queremos, o que nós queremos para os nossos filhos, a gente deve querer para o cidadão. E o que a gente quer para o cidadão, a gente deve querer para o país. Então, essa é a nossa busca enquanto professores, enquanto estudiosos, né, da filosofia. Essa é a busca do professor Sérgio, que, quando o João disse muito bem, que mudou o rumo da nossa existência. O professor Sérgio, como professores, nós, professores, eu, o João disse isso, o Fábio e outros professores da rede, o professor Sérgio mudou o rumo da nossa existência quando permitiu que a gente entendesse como é importante a filosofia desde para os pequenos, da infância, a filosofia com criança, desse aspecto de busca do significado mais profundo. É isso, gente. Então, agradeço, professor, muito bom poder estar aqui com o senhor de novo, com os colegas, né? Eu acho que os colegas vão pontuar também. Você falou em liberdade, né? E vejam bem, como essa palavra é confundida, né? Afinal, o que é liberdade? Algumas pessoas chegam a supor que liberdade é poder lançar fake news nas redes sociais. Isso é a liberdade individual. Eu posso, seria a liberdade de expressão, poder dizer o que quiser. Quer dizer, a gente pode ofender as pessoas, agora pode mentir deliberadamente, gerando malefícios, gerando mortes,
consciente sobre as questões de saúde no contexto que estamos vivendo, isso é um ato criminoso. Então, a liberdade é para poder cometer crime também. Então, a liberdade ela deve ser ponderada. Toda liberdade tem um limite. E o outro é o meu limite. Eu tenho que pensar a liberdade coletiva e não apenas a liberdade individual. E quando alguém, por exemplo, deixa de tomar vacina, né, ele tem direito de fazer isso, mas ele tem que assumir as consequências também. Tem que assumir as consequências porque ele está colocando em risco as outras pessoas. Então, a gente age individualmente, a gente pensa a liberdade apenas individualmente, ou a gente age em sociedade e a gente pensa a liberdade junto com os demais? A gente pensa a liberdade de forma desregrada ou a gente pensa a liberdade de forma coerente, ponderada, racional? Então, essa é uma questão decisiva e filosófica, né? E as pessoas precisam aprender a pensar, porque essas questões, elas precisam ser divulgadas a todas as pessoas. João, a sua palavra, por gentileza, eu vejo que você quer falar. Tem muitas pessoas aqui também contribuindo, né? Que é um negacionismo das ciências humanas, nesse governo municipal aliado ao desgoverno federal. Nietzsche falou aqui que eu só terminei a filosofia porque o Sartre estava lá. Obrigado, Nietzsche. Depois eu fico sabendo quem você é. Obrigado. São 40 anos, né? E quando a gente está trabalhando há tanto tempo, isso é uma cidade, um oceano de pessoas. E a grande satisfação é poder ver esse resultado nas pessoas de vocês, porque assim eu posso ter confiança no futuro em que eu não vou estar aqui. Com certeza. Eu gostaria só de encerrar assim, a memória de alguns alunos com quem eu conversei. Fale devagar. Gostaria só de encerrar então, a memória de alguns alunos com quem eu conversei recentemente sobre a filosofia. E todos esses alunos discordaram desse procedimento. Todos esses alunos e alunas trataram que gostariam que a filosofia se mantivesse. Né? Então, é em nome desses alunos que eu também apelo à consciência da secretária de Educação, do prefeito dessa cidade, que de fato tem uma posição democrática, que discutem aqueles que são os sujeitos da educação, que são os alunos e as alunas. Não é um pedido em torno de uma categoria ou, digamos assim, de uma forma corporativa. Nós não estamos simplesmente defendendo nós, professores de filosofia, tenhamos o direito a uma vaga, tenhamos o direito de trabalhar. Não é apenas isso. Tá? Nós estamos defendendo o direito de alunos e alunos que não estão sendo ouvidos nesse processo e que querem a manutenção da filosofia. Muito obrigado, João. Obrigado a todos que estiveram conosco no dia de hoje. Esta luta segue. Bem provavelmente estaremos aqui novamente quando tivermos alguma resposta que esperamos. Temos fé, temos motivação, que ela seja positiva. O Mário está dizendo que a liberdade e o direito de um indivíduo acaba quando começa do outro. Agradeço o Renato pela sua presença. Depois eu descobri que você era o Nietzsche aqui. A Janice Jandrei, que eu vi que está presente também. Juarez está dizendo, somos responsáveis pelos nossos atos, temos que pensar sobre o conceito de liberdade. Sim, essa é uma tarefa da filosofia. Clarificar conceitos, criar conceitos, desconstruir e reconstruir conceitos. E os conceitos nos movem, né? Eles formam nossa visão sobre o mundo e a partir disso nós exercemos julgamentos. Dani Depois está dizendo precisamos estar atentos também ao novo projeto que a filosofia está sendo tratada de forma marginal, ao novo ensino municipal. Isso. Há outras considerações. Tatiane fazendo força aqui, dizendo para nós, obrigado, Tatiane, pela sua presença, que a filosofia permaneça presente nos currículos escolares. Meus queridos, então, que seja a primeira de uma série de encontros, né, de lives que a gente possa realizar sobre o sentido da filosofia e que na próxima eu espero
que a gente esteja aqui, né, vitorioso. Professor, A conquista da se o permanência senhor da me filosofia. permite só fazer uma propaganda rapidinho, a gente tem aqui a nossa conta, Fica Filosofia, então a todos aqueles e aquelas interessados em nos apoiar, conhecer os materiais construídos pelo coletivo das professoras e professores de filosofia, por favor, né, compartilhem, contagiem mais corações e mentes, precisamos de aliados nessa causa, que é uma boa causa, um bom combate, né, e esperamos que a gente possa ter êxito, né, nessa batalha. Muito obrigado. Eu escrevi ali, Fica Filosofia, então. Compartilhar. Mais alguma informação de encaminhamento? O André está perguntando aqui. Então, viva a filosofia, diz o Mário, democracia e o direito à educação. Seguimos na luta. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e uma boa luta. Pela democracia também. Abraço. Valeu, valeu. Boa noite.